O número 6, a imperfeição humana e o trabalho. Na Bíblia, os números carregam um peso especial, frequentemente transmitindo mensagens divinas e revelando verdades espirituais. Um número que merece destaque particular é o 6. Ao analisar a recorrência do número 6 em diversos contextos bíblicos, notamos uma associação intrigante com a criação, o homem, principalmente, com a ideia de imperfeição. Essa conexão não é casual, mas revela uma profunda sabedoria divina sobre a natureza humana. A narrativa da criação, apresentada no livro de Gênesis, oferece um ponto de partida crucial para entender o simbolismo do número 6. Em 6 dias, Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, descansou de toda a sua obra. Essa estrutura narrativa, que divide a criação em 6 dias mais um dia de descanso, estabelece um padrão que se repete em outros contextos bíblicos e que sugere uma distinção entre a obra de Deus, perfeita e completa, e a obra do homem, imperfeita e em desenvolvimento constante. O homem, criado no 6º dia, se insere nesse contexto como a última peça do material de criação. Sua criação no 6º dia, antes do dia de descanso divino, pode ser interpretada como um indicativo de que o homem, em sua forma original, não era a expressão final da perfeição divina. Essa ideia é corroborada pela narrativa da queda, quando o homem, por desobedecer a Deus, dinamicamente a imperfeição e o pecado no mundo. Ao explorarmos o simbolismo do número 6, buscamos responder a algumas perguntas. Qual a relação entre o número 6 e a criação divina? Como o número 6 se conecta com a natureza humana e suas limitações? Quais outros contextos bíblicos corroboram a associação entre o número 6 e a imperfeição? Ao longo deste estudo, aprofundaremos nossa compreensão do número 6 e de seu significado teológico, buscando desvendar os mistérios que se escondem por trás desse número aparentemente simples. O contraste. O 6 e o 7, um duelo de números na Bíblia. Já parou para pensar no poder dos números? Na Bíblia, eles não são apenas pequenos, mas carregam consigo significados simbólicos profundos. 2 números, em particular, se destacam por seu contraste marcante, o 6 e o 7. O 6, a imperfeição humana. O número 6, como vimos, está intrinsecamente ligado à criação e ao homem. 7 dias foram necessários para Deus criar tudo o que existe, mas no 6º dia, Ele criou o homem. Essa colocação não é solicitada. Ao criar o homem no 6º dia, antes do dia de descanso, a Bíblia parece sugerir que o homem, em sua forma original, não era a expressão perfeita da criação divina. A queda, a desobediência e o pecado introduziram a imperfeição na humanidade, tornando o 6 um símbolo da condição humana fragilizada. O 7, a perfeição divina. Em contrapartida ao 6, o número 7 é frequentemente associado à perfeição divina e à completude. 7 dias da criação, 7 dias da semana, 7 núcleos do arco-íris. O 7 aparece repetidamente na Bíblia, simbolizando a ordem cósmica estabelecida por Deus. É o número da plenitude, da totalidade e da perfeição. O contraste, um abismo insondável. O contraste entre o 6 e o 7 é evidente. O 6, ligado ao homem, à imperfeição e à incompletude, enquanto o 7, associado a Deus, à perfeição e à totalidade. Essa oposição nos revela a natureza dual da existência. Por um lado, a beleza e a ordem da criação divina, por outro, a fragilidade e a imperfeição da humanidade. O 7 como meta. A busca pela perfeição, representada pelo número 7, é um tema recorrente na experiência humana. No entanto, a Bíblia nos ensina que a perfeição divina é um dom, não algo que possamos alcançar por nossos próprios esforços. O cristão, ao aceitar a Cristo, recebe a promessa da santificação, um processo gradual de transformação que nos aproxima cada vez mais da perfeição divina. O 6 como ponto de partida. O 6, por sua vez, nos convida à humildade e ao reconhecimento de nossas limitações. Ao reconhecer nossa condição de seres imperfeitos, estamos mais interessados em buscar a graça de Deus e nos deixar transformar por Ele. O contraste entre os 6 e o 7 nos oferece uma lente poderosa para compreender a nossa própria existência. O 6 nos lembra de nossa humanidade, de nossas fraquezas e de nossa necessidade de Deus. O 7,
por sua vez, nos aponta para a perfeição divina e para a esperança da vida eterna. Ao contemplar esses dois números, somos convidados a uma jornada de autoconhecimento e de aproximação de Deus. Em suma, o 6 e o 7 são mais do que simples números, são símbolos que nos ajudam a decifrar os mistérios da fé e a encontrar nosso lugar no grande plano de Deus. O trabalho como expressão da imperfeição, analisar como o trabalho humano, por mais dedicado que seja, sempre estará sujeito à imperfeição e à incompletude, em contraste com a obra perfeita de Deus. Como o contraste entre as 6 e o 7 se manifesta em sua própria vida? Quais são os desafios que você enfrenta ao buscar a perfeição? Como a compreensão desses números pode aprofundar sua fé? O número 6 e a criação. Investigar o significado do sexto dia da criação. Quando o homem foi formado. E como isso se relaciona com a ideia de imperfeição e a necessidade de um descanso. Sétimo dia. Os 6 dias da criação e o corpo humano. A narrativa da criação, em Gênesis, nos revela que Deus levou 6 dias para formar o universo e tudo o que nele há. O sexto dia é marcado pela criação do homem, coroando a obra divina. Essa estrutura de 6 dias, que culmina na criação do ser humano, estabelece uma conexão profunda entre o número 6 e a nossa existência. O corpo humano como templo do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o corpo humano é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19. Essa afirmação eleva o corpo humano a uma dimensão espiritual, transcendendo a mera matéria. Ao considerar o corpo como templo, estamos confirmando a presença divina em cada um de nós e a possibilidade de uma comunhão íntima com Deus. O 6 e a imperfeição humana. Embora o número 6 esteja ligado à criação do homem, ele também carrega consigo a semente da imperfeição. A queda, narrada em Gênesis, dinâmica o pecado no mundo, afetando profundamente a natureza humana. O corpo, antes do templo perfeito, agora está sujeito à doença, ao sofrimento e à morte. No entanto, a esperança cristã nos revela que a redenção em Cristo restaura a integridade perdida, permitindo que o corpo seja novamente templo do Espírito Santo. O 6 e a busca pela perfeição. A busca pela perfeição é inerente à natureza humana. O número 6, ao nos lembrar da nossa condição imperfeita, nos impulsiona a buscar a santidade e a transformação interior. A jornada espiritual é um processo contínuo de crescimento e aperfeiçoamento, onde buscamos nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo. O número 6, ao ser entrelaçado com a criação do homem e com a estrutura do corpo humano, nos revela uma profunda conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Ao compreender o significado simbólico do número 6, somos convidados a valorizar o nosso corpo como um dom precioso e a buscar a santidade em todas as áreas de nossas vidas. Como a compreensão do número 6 pode enriquecer sua experiência espiritual? De que forma você pode cuidar melhor do templo do Espírito Santo? Quais são os desafios que você enfrenta em sua busca pela perfeição? O número 6 e o pecado. Analisar como o número 6 pode ser associado ao pecado e à queda do homem, como um reflexo da imperfeição introduzido no mundo. O número 6 na cultura e em outras religiões. Comparar o simbolismo do número 6 em diferentes culturas e religiões, buscando semelhanças e diferenças. Apocalipse 13. No livro do Apocalipse, o número 666 está diretamente ligado à figura da besta, um ser poderoso e maligno que se opõe a Deus e aos seus seguidores. A besta é descrita como uma figura política e religiosa que busca dominar o mundo e importar seu próprio espírito. A marca da besta, que todos os habitantes da Terra serão obrigados a receber, é um símbolo de lealdade à besta e de exclusão a Deus. A repetição do número 6, que como vimos anteriormente está associada à imperfeição e à incompletude, enfatiza a natureza defeituosa e limitada da besta e de seu reino. O 666 pode ser interpretado como uma intensificação da imperfeição, uma perversão da ordem divina. Ao longo da história, diversas interpretações foram atribuídas ao número 666 e à marca da besta. Algumas das mais comuns incluem: número do homem, o 666, como a soma dos números de 1 a 36, pode ser visto como a representação da humanidade em sua totalidade, mas em um estado caído e prejudicado pelo pecado. Imperador Nero. Uma das interpretações mais antigas associa o número 666 ao nome do imperador romano Nero, quando convertido em números hebraicos.
Essa interpretação, embora popular nos primeiros séculos do cristianismo, não é universalmente aceita. A marca da besta como símbolo espiritual, independentemente da interpretação literal do número 666, o simbolismo da marca da melhor permanece relevante para os cristãos. A marca representa a escolha entre servir a Deus ou servir ao mal, entre a luz e as trevas. É um chamado à vigilância e à resistência contra as forças que se opõem a Deus e aos seus propósitos. Em resumo, o número 666, como a marca da besta, é um símbolo poderoso que nos convida a refletir sobre a natureza do mal, a importância da liberdade e a necessidade de escolhermos a vida em Cristo. Ao compreender o significado simbólico desse número, podemos fortalecer nossa fé e resistir às tentativas do mundo. Como você entende o simbolismo do número 666 e da marca da besta? Quais são as forças que, em sua vida, tentam te afastar de Deus? Como você pode resistir às tentativas do mundo e permanecer fiel a Cristo? O número 6 e o trabalho no Antigo Testamento. Explorar a relação entre o trabalho e a imperfeição no contexto do Antigo Testamento, considerando a maldição do trabalho após a queda. O número 6 e o trabalho no Novo Testamento. Analisar como o trabalho é visto no Novo Testamento e como ele se relaciona com a busca pela santidade e a perfeição em Cristo. O número 6 e a arte. Analisar como o número 6 foi utilizado em obras de arte ao longo da história, expressando ideias relacionadas à imperfeição, ao trabalho e à condição humana. A busca pela perfeição. O número 6 nos convida a refletir sobre a condição humana e a busca incessante pela perfeição, que só pode ser encontrada em Deus. O valor do trabalho. Apesar da imperfeição inerente ao trabalho humano, ele é um meio de expressar nossa criatividade e contribuir para o mundo. A esperança na redenção. A compreensão do número 6 e de sua relação com a imperfeição nos leva a buscar a redenção em Cristo, que nos oferece a possibilidade de alcançar a perfeição. O número 6, embora não seja tão proeminente quanto o 7, possui uma rica simbologia nas Escrituras Sagradas. Ele aparece em diversos contextos, carregando consigo significados profundos sobre a criação, a humanidade e a ordem divina. A criação em 6 dias. Números. O número 6 aparece em diversas listas e contagens no livro de Números, geralmente relacionado a aspectos práticos da vida do povo de Israel, como a organização das tribos e a divisão da terra prometida. Nesse contexto, o 6 pode representar uma ordem imposta por Deus, mas também uma ordem que está sujeita às limitações e imperfeições humanas. Apocalipse. No livro do Apocalipse, o número 666, formado pela repetição do 6, está associado à besta, uma figura simbólica que representa o mal e a oposição a Deus. A repetição do 6 enfatiza a natureza imperfeita e limitada da besta e de seu reino. Significado simbólico ao número 6, na Bíblia, está frequentemente associado aos seguintes significados: criação. O 6 representa a completude do material de criação, apresentando o caminho para a introdução do homem no mundo. Humanidade. A 6 está ligada à natureza humana, tanto em sua perfeição original quanto em sua condição caída após o pecado. Imperfeição. O 6 simboliza a incompletude e a imperfeição, tanto da criação quanto da humanidade. Trabalho. O 6 está relacionado ao trabalho humano, que se tornou necessário após a queda e é marcado pela imperfeição. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia não nos apresenta apenas uma visão negativa do trabalho. O trabalho também pode ser uma fonte de realização e de propósito. Ao trabalharmos, colaboramos com Deus na criação e contribuímos para o bem da sociedade. Mal. No contexto do Apocalipse, o número 6 está associado à besta e ao mal, representando a oposição a Deus. O número 6, embora não seja tão proeminente quanto o 7, possui um significado rico e complexo na Bíblia. Ao analisar os diversos contextos em que o número 6 aparece, podemos perceber que ele está intrinsecamente ligado à criação, à humanidade e à ordem divina. O 6 nos convida a refletir sobre a nossa própria natureza, sobre a nossa relação com Deus e sobre o propósito da vida.